Esse cenário vem sobre a influência de chuvas que atingiram parte da América do Sul, que dão um ânimo diferente para o mercado, mas o fato é que foram poucas essas chuvas, principalmente na Argentina. Tem uma onda de calor instalada no Brasil, em boa parte do país, e nós temos uma colheita que começou a andar. Para falar a respeito destes temas e também como o mercado vai se comportando, nós vamos conversar agora com o analista de mercados da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro, que participa ao vivo conosco pela internet. Cristiano, obrigado pela sua participação. É uma semana mais curta do ponto de vista da referência internacional, mas na qual o Brasil tem os seus próprios desafios de colheita, de travar bons negócios, né? Porque tem muita soja ainda para ser comercializada e parte desses desafios passam por logística, entregar toda essa soja no porto, porque o line-up é alto mesmo, mais de 12 milhões de toneladas. Como é que você avalia esse momento do mercado da soja aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu amigo Fabiano, um prazer estar aqui contigo novamente. Voltamos ao mercado hoje, né? Como você bem colocou, Chicago abriu os trabalhos essa madrugada operando em leve queda, chegou a operar com alta aí de 0,5% agora no meio na abertura do diário, voltou a recuar, mas realmente sobre Chicago a gente vê que não temos grandes novidades. O que o mercado tem acompanhado de perto, né? Essa evolução da colheita aqui no Brasil, uma colheita que começou muito lenta. Nós temos aí também clima para esses próximos dias bastante favorável para essa colheita, principalmente de hoje até o próximo sábado. Áreas principalmente do Mato Grosso, Goiás, MS, Minas, São Paulo, vão ter poucas chuvas no período, mesmo cenário para a Bahia. Isso vai fazer com que a evolução desses trabalhos siga de forma mais agressiva. Esses atrasos do Brasil geraram um certo suporte a Chicago, por isso impulsionaram altas no mercado de farelo, especialmente lá em Dalian e em outras praças da China. Isso fez realmente com que a soja tivesse uma firmeza maior nesse mercado. Mas esses fatores de atraso de colheita, eles vão ficando para trás e o mercado deve permanecer um pouco mais pressionado daqui em diante. Eu diria que em termos de colheita, Fabiano, o que preocupa é realmente a elevação do custo logístico. Até meados de janeiro, a gente tinha aí, vou pegar uma referência, por exemplo, Rio Verde para Santos, cotações girando em torno de R$ 180 a tonelada. Essas cotações chegaram a 350 no final da última semana, recuaram um pouquinho nessa semana, em torno de 320, 330, mas a gente está falando aí de elevações de mais de 50% do custo do frete. Por isso que mesmo com prêmios subindo, Chicago firme, a gente não viu movimentações muito positivas nos preços gerais da soja. Daqui para frente isso deve continuar, a logística deve continuar cara e com a entrada cada vez maior de oferta e com o produtor precisando vender parte dessa oferta, né, colocada no mercado, vejo sim o mercado ainda pressionado na soja e uma dificuldade para que a gente tenha altas mais agressivas nesse momento. Mas nada fora do esperado, né, Fabiano? A gente está em meio à colheita e é um momento normal de maior pressão sobre os preços. Cristiano, e aí nós temos esses desafios internos, né, domésticos do Brasil. Você falava a respeito da precificação em Rio Verde, no estado de Goiás. Outro fator que eu destaco em relação ao mercado de soja tem sido como que o produtor tem conseguido fazer essa comercialização. Os dados dão em torno de 40% da safra brasileira comercializada. Nós estamos com um prêmio que é mais positivo, né? Eu queria até saber se isso surpreende você para essa época do ano, com plena colheita, né? E quais são os principais fatores que influenciaram essa questão. Passa pelo atraso da colheita no Brasil, seguramente, mas o Trump ainda não ter determinado algumas tarifas também faz com que a gente tenha essa referência, Cristiano? Perfeito. A primeira colocação é a principal na nossa visão para essa maior firmeza nos prêmios, tá? Esse atraso na chegada da oferta, ele acaba sendo mais significativo para prêmios, né, do que a própria questão da guerra comercial ali emplacada pelo Trump. Eu vejo que o fato de nós não termos uma agressividade maior por parte da administração Trump tem privilegiado um suporte para Chicago, enquanto esse atraso aqui no Brasil acaba ajudando mais os prêmios. De fato, essa, como você falou, né, se surpreende realmente a gente ter prêmios melhores nesse momento. Surpreende um pouco, mas diante realmente dessa confirmação do atraso
é algo que se espera. Se a gente tem realmente dificuldade em colocar a soja nos portos, os prêmios acabam se acelerando. Como você falou, nós temos um line-up muito agressivo nesse momento. Até a entrada de fevereiro, se esperava que os embarques pudessem chegar a 11,5, 12 milhões de toneladas. A primeira quinzena de fevereiro ficou muito abaixo disso. Dificilmente o Brasil vai conseguir chegar efetivamente nesse número. A gente vai carregar mais volume para ser exportado a partir de março. Isso gerou até um pouco mais de demanda nos Estados Unidos, algumas compras até de soja argentina por parte da China, e isso também foi um fator que ajudou Chicago a ter maior sustentação. Cristiano, outro fator trazendo aí para a soja é em relação ao desenvolvimento dessas lavouras no Brasil. Tem o atraso da colheita e parte dos estados brasileiros, eu até diria que a maior parte dos estados brasileiros tem um nível de produtividade adequado dentro daquilo que era esperado. Só que os estados que não têm, eles têm índices de produtividade realmente muito baixos. Nesta semana, de domingo para cá, eu conversei em especial com 3 produtores, 2 do Rio Grande do Sul e um aqui do Mato Grosso do Sul, no sul do estado. Entre eles, assim, o que eu ouvi de comum é uma produtividade menor por hectare. E essa produtividade sendo contada por eles entre, vou colocar do jeito que falaram, no Rio Grande do Sul, 35 a 40 sacos por hectare, aqui no Mato Grosso do Sul, no máximo 35, nesta região sul do estado. Então a gente tem o sul do Brasil realmente afetado por esse fator de falta de chuva. O que isso impressiona na lavoura brasileira, na nossa colheita geral? Os números da Pátria Agronegócios na última semana já mostravam uma estimativa menor. Exatamente, Fabiano. A gente não pode dizer que a safra atual, a nível nacional, é uma safra ruim. De fato, quando a gente olha para Mato Grosso, olha para Goiás, Minas, até partes do Tocantins, o centro-norte do MS, né, especialmente a região mais próxima aqui da divisa com Mato Grosso, com Goiás, a gente está vendo produtividades excelentes, mesmo caso da Bahia, mesmo caso de São Paulo. Excelentes mesmo, algo acima de 70, muitos casos de produtividades próximas ou até acima de 80 sacos por hectare. Mas isso não é a realidade de todo o Brasil. O nosso número em dezembro, quando a gente via ali o máximo potencial produtivo da safra, ele se aproximou de 174, 175 milhões de toneladas. A nossa visão era viável a gente chegar nessa produção. Hoje esse número já está mais próximo de 166, 167 milhões de toneladas. E o grande impacto veio realmente do sul do MS, do oeste do Paraná, que teve muita variação, não é uma safra ruim de todo, mas teve muita variação de produtividade e, em especial, grandes preocupações com o centro-sul do Rio Grande do Sul e também com partes ali do noroeste gaúcho que tem problemas, tem uma onda de calor ainda presente, voltou a chover nos últimos dias, mas algumas perdas já consolidadas. E tem regiões ainda, Fabiano, que a safra está em desenvolvimento. A gente tem muita soja verde em partes do leste goiano, em grande parte de Minas, em grande parte da Bahia. E exatamente sobre Minas Gerais é a maior preocupação para esses próximos dias. Já tem regiões com 14, 15 dias sem água. As previsões mostram ainda mais 15 dias, 10 a 15 dias pela frente sem chuvas, com temperaturas subindo. Então algumas regiões do Brasil estão com produtividades maravilhosas, excelentes, e algumas regiões do Brasil preocupam e muito. O recado geral sobre a safra brasileira é que ela ainda é uma safra recorde, é uma safra positiva, mas longe do máximo potencial que a gente tinha ali até novembro, dezembro.